Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Certo pessoal, hoje nós vamos continuar dentro da disciplina de Psicologia e Autodesenvolvimento, tá certo? Nós vamos falar do capítulo posterior ao último capítulo que falamos na última aula, tá certo? E a matéria vai ser as matrizes teóricas mais famosas do século XX, tá bom? Que foi o momento que a psicologia tornou-se ciência de fato, né? E matrizes teóricas são as escolas, né? As escolas, os ramos psicológicos que surgiram ali no século XX, tá bom? Na última aula nós terminamos falando de três escolas que surgiram lá naquele momento. E essas escolas que nós vamos falar hoje, as três, elas surgiram daquelas últimas três da aula passada. Tudo bem? Na última aula nós falamos do funcionalismo, tá bom? Criado por William James. Falamos do estruturalismo, criado por Jung, tá bom? E falamos do associacionismo, criado por Tortjik, né? Um trem desse tipo aí. E acontece que todas aquelas três ciências, elas falavam do consciente, né? Elas trabalhavam de alguma forma o comportamento humano, mas analisando mais o consciente, né? O consciente humano era o objeto de estudo delas. E bom, antes que a gente comece, eu adoro contextos, tá? Isso vai ser muito comum nesse canal aqui. Eu gosto de contextualizar aquilo que nós vamos falar, acho muito importante. Então vamos para o contexto da aula de hoje, tá bom? Acontece que no século XX lá, assim, a psicologia tinha acabado de tornar-se ciência, então as pessoas, né, que trabalhavam na psicologia estavam agarradas a esse título, né, o título de ciência de fato. Uma vez que a psicologia, anteriormente, ela era vinculada sempre às questões espirituais, questões subjetivas, né? Questões que não eram mensuráveis, não eram vistas, e isso deixou o pessoal um pouco traumatizado. No momento em que eles pegaram esse título, né, de ciência, é igual ao nosso, quando a gente acaba de formar, a gente pega o título, né, de advogado, de médico, e em todo lugar que nós vamos, nós mostramos nosso título, né? A gente fala, não, eu sou médico finalmente, sou um advogado. Então os psicólogos daquela época estavam com esse título e adoravam ele, né? Tinham orgulho dele, título de ciência. Então, eles queriam trabalhar com algo mais científico, algo mais sólido, né? Então eles buscavam essa realidade de seus estudos. Por que eu estou falando isso? Porque essas três escolas que nós vamos estudar hoje, elas vão querer objetivar mais o seu objeto de estudo, tá bom? Então aqui nós vamos ver estudos voltados ao comportamento humano direcionadamente. Tá bom? Na aula passada nós já vimos que a psicologia já tinha o comportamento humano como objeto de estudo, mas não trabalhava exatamente com ele. Aqui isso vai ser mais dogmatizado, tá certo? A primeira escola que nós vamos falar, pessoal, é o behaviorismo. Tá certo? Olha aqui. Behaviorismo. Tá certo? Pessoal, o behaviorismo surgiu mais ou menos em 1903, tá bom? Com um cara que se chamava John Watson, tá bom? John Watson, ele deu origem a esses estudos aqui. E acontece que o behaviorista, ele trabalhava com o que os humanos faziam, né? Com as formas com que eles se portavam, com o comportamento, né? De forma bem clara aí, humano, né? Tratava dessa forma aí o que eles faziam, o que geravam tais ações, as reações daquelas ações, as ações por si só e tudo mais, tá certo? Eles deixaram de lado aquela potencialidade consciente do ser humano e analisaram a fundo o que eles faziam, como se comportavam e tudo mais. Né? O behavior, aí, o termo behavior vem do inglês, que significa comportamento, tá certo? Então os behavioristas atentavam-se ao comportamento humano. Tudo bem, pessoal? E para falar de behaviorismo, a gente não pode deixar de falar de um cara que chamava-se Frederick Skinner, tá bom? Skinner trabalhou junto com o James, né, o William James, por algum tempo, né? Ele veio depois do William James e ele criou um projeto, tá certo, pessoal? Skinner criou um projeto que foi chamado de A Caixa de Skinner. E ele criou uma caixa, né, um compartimento, como se fosse uma gaiola, com um botão nessa caixa. E ele botou um rato lá dentro. E ele ficou pensando, como eu induzo o comportamento humano? Né, fazendo a análise ali, né, usando o rato como cobaia, né, como ferramenta de estudo.
Falou, como eu vou induzir o rato a apertar aquele botão? Então ele criou uma fórmula. Olha a fórmula que ele criou, pessoal. Ele criou essa fórmula aqui, ó. A liga-se a R. O que isso significa? As ações humanas vão estar ligadas às reações dessas ações. Vem comigo. O que isso significa, Vitor? Ele botou uma alavanca, né, naquele botão ali, um sistema, de forma que no momento que o botão era pressionado, uma gota de água era disponibilizada àquele rato. Então, nos primeiros momentos, o rato andava por aquela gaiola e acidentalmente ele pisava no botão e a gota de água era liberada, ele achava ótimo, né, bebia e tudo mais. E com o passar do tempo, aquilo foi tornando-se mais frequente. Skinner percebeu que o rato apertava o botão toda hora, porque ele recebia aquela gota de água. Olha aqui, a ação do rato, que aqui nós temos o ato de apertar o botão, estava ligado, totalmente relacionado com a reação de sua ação, que é a gota d'água. O que Skinner percebeu? Ele falou, meu Deus, quando a reação é positiva, quando eu tenho um RP aqui, reação positiva, eu tenho uma ação frequente. Eu consigo aumentar a frequência da ação ao positivar a reação. Ele falou, meu Deus, então as pessoas são induzidas a partir da reação de suas ações. Eu consigo induzir uma pessoa a fazer algo contribuindo, motivando-a, ou no caso, inibindo-a. Ele falou, vamos ver agora se eu consigo fazer o rato não apertar mais esse botão. O que ele fez? Ele colocou um choque naquele botão. E o rato estava configurado aquela gota d'água, né? Então toda hora ele ia lá no botão, só que no momento que ele ligou um choque naquele botão, o rato passou a não pisar mais no botão. É lógico, não é, pessoal? Na hora que a reação tornou-se negativa, Rn, a frequência da ação abaixou. Diminuiu a frequência acionista do rato, né? Por causa da inibição reacionista. Não é mesmo? Vocês estão conseguindo entender? Eu digo o seguinte, no momento em que a reação das minhas ações é negativa, eu evito de fazer tal ação, não é? Eu vou passar um vídeo aí para vocês, pessoal, de 3 minutos, um vídeo rápido, de uma série que chama Big Bang Theory, que é muito legal e explica, dá uma aula perfeita sobre behaviorismo. Assistam aí. Are you finished? Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Thanks. Oh, sorry, Sheldon, I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Thank you. You know, I knew a girl in high school named Anna Mae. Anna Mae Fletcher. She was born with one nostril. Then she had this bad nose job and basically wound up with 3. You're here a lot now. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Zip. Thank you. Chocolate? Yes, please. Oh, hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall. Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate? No, Sheldon, you can't train my girlfriend like a lab rat. Actually, it turns out I can. Well, you shouldn't. With my previous approach to dealing with her, so I decided to employ operant conditioning techniques, building on the works of Thorndike and B.F. Skinner. Yet by this time next week, I believe I can have her jumping out of a pool, balancing a beach ball on her nose. No, this has to stop now. I'm not suggesting we really make her jump out of a pool. I thought the bazinga was implied.
tweaking her personality, sanding off the rough edges, if you will. No, you're not sanding Penny. Are you saying that I am forbidden from applying a harmless, scientifically valid protocol that will make our lives better? Yes, you're forbidden. Bad, Leonard. Perceberam, pessoal? É exatamente assim que acontece. O behaviorismo é empregado em vários lugares hoje em dia. Desde o tratamento que usamos com nossos filhos, não é mesmo? Quando nossos filhos fazem uma coisa errada, nós vamos e repreendemos, né? Castigamos eles para que eles não façam novamente. Ou quando eles fazem alguma coisa certa, a gente fala parabéns, fazemos carinho nele, brincamos com ele, abraçamos-os, beijamos-os, né? E assim eles tendem a repetir essas ações. Não é mesmo? Behaviorismo. Nas empresas também, né, existe um aumento para funcionários que se comportarem bem, que trazerem ideias positivas à empresa. Behaviorismo. Né? Isso aqui é famoso e está muito mais presente do que a gente imagina. Tá bom, pessoal? Vamos passar para a próxima escola. Olha que a próxima se chama Gestalt. Gestalt. Tá bom? O gestaltismo surgiu também mais ou menos em 1900 e pouco, tá bom? O mesmo período ali dos behavioristas, tá certo? E ela foi iniciada por Max, tá bom? Por Wolfgang e por Kurt Kochfer, tá? Eu não sei se eu estou pronunciando certo, não. Eu vou botar o nome desses caras aqui. É Max, Wolfgang e Kurt Kochfer. Eu não tenho muita certeza, mas tudo bem, eu vou disponibilizar isso aí. E acontece que esses caras, eles concordavam com os behavioristas. Eles falaram, realmente, nós somos agora uma ciência legitimada, nós somos científicos psicólogos, a gente precisa de estudar o comportamento humano. Vamos ficar atento ao comportamento humano, tá bom? Concordamos com os behavioristas, mas eles discordavam deles em algum momento. O que eles falavam? Eles usavam a mesma fórmula dos behavioristas, só que dessa forma aqui, ó. Aqui, pessoal, olha a forma que eles usavam. Eles falavam que os behavioristas pecavam em sua teoria porque eles tiravam do projeto, do sistema, a coisa mais rica dele, que é a percepção do todo, né? Os gestaltistas, eles eram totalmente contrárias à proposta escolar demonstrada por Inunt. Na última aula nós falamos dela, é o estruturalismo. O estruturalismo, pessoal, estudava as partes do elemento, né? Cada momento ali do consciente, cada parte dele de forma separada. Os gestaltistas vêm, nós já vamos falar dessa fórmula, tá bom, pessoal? Só explicando. Eles falam que 1 mais 1, pessoal, não é igual a 2. Não é igual a 2, porque eu não consigo falar de um todo analisando suas partes. Eles falam, galera, o todo é uma nova realidade, tá bom? 1 mais 1 pode ser, sei lá, alfa. É uma nova realidade, não se trata de 2. Um todo que nós vemos, todo um sistema, não é a resultante de suas partes, tá? O todo é uma nova parte, é uma nova realidade. O que ele está falando aqui? A ação do indivíduo com certeza vai estar relacionada à sua reação, à reação de suas ações, né? A ação vai estar relacionada à reação de suas ações. Só que no meio aqui nós temos a percepção desse indivíduo, relacionada à sua ação, relacionada à sua reação, né? Então acontece que pode mudar o comportamento humano dependendo de sua percepção de sociedade, dependendo de sua percepção de ambiente, não é mesmo? E os gestaltistas, eles colocaram 2 formas de analisar, de perceber essa realidade. A primeira fórmula é a geográfica. E isso aqui nós podemos ver de forma muito real. Ele falava assim, os indivíduos eles vão mudar de comportamento dependendo do lugar onde eles estão. Isso é real. Você pode perceber que você não é o mesmo de férias, vamos supor, lá numa praia, do que na sua empresa, no lugar onde você trabalha ou na sua faculdade. O lugar onde nós estamos muda o nosso comportamento. Isso é gestaltismo, né? Olha aqui, ele falou também que a geografia e o comportamento, aqui ó, comportamento. E essa segunda instância aqui, pessoal, tá ligado diretamente à percepção. Ele fala assim, dependendo da forma como você recebe a ação, né, ou a reação, né, do seu ser, você vai ter um comportamento diferente. O que eles estão falando? Eles estão falando assim,
Nós, seres humanos, criamos uma resposta interna das reações externas do ser. Vocês percebem? Então, certa vez eu estava com uma amiga e eu estava falando com o senhor e eu disse alguma coisa para ele. E essa minha amiga estava do meu lado. Eu falei com ele assim, eu não sei disso. Ele me perguntou uma coisa, eu falei, eu não sei. Aí, beleza, passou, eu estacionei o carro e minha amiga virou pra mim e falou assim, Vitor, você foi tão grosso com aquele cara, olha como que você respondeu ele. Eu falei, é mesmo, Thaís? Eu fui grosso? Eu fui lá até o cara e falei, amigo, eu queria te pedir desculpa porque minha amiga disse que eu fui grosso com você. Mas eu não percebi que eu estava sendo, não foi a minha intenção ser grosso. E ele virou e falou assim, olha, eu também nem percebi que você foi grosso, mas tudo bem, você está desculpado. Olha como que isso acontece, pessoal. A Thaís, minha amiga, teve uma construção interna diferente da construção interna que o cara teve de uma ação externa minha. Vocês entenderam? Pra Thaís eu tinha sido grosso. Pra mim eu não fui grosso e nem pro meu amigo eu tinha sido grosso. Foi a mesma ação, foi a mesma palavra, a mesma frase vista por dois indivíduos e cada um entendeu de um jeito. Comportamento. Isso é Gestalt. Eu vou colocar também umas imagens aqui para que vocês percebam. Os gestaltistas dizem que nós somos vítimas de nossos olhos, né, de nossas percepções. Nós vimos algumas coisas que são recebidas e construídas internamente por nós de alguma maneira e por outras pessoas de outra maneira. Vou colocar essas imagens aí, prestem atenção. Perceberam, pessoal? Da forma como nós olhamos, nós podemos ver alguma coisa e de outra forma nós podemos ver outra coisa. Não se sabe ao certo o que. Interessante, não é? Para terminar, pessoal, os gestaltistas, eles falam sobre alguns princípios de ajuntamento, princípios de comportamentais de algumas coisas, tá? Olha aqui para você ver. O primeiro deles é o princípio da similaridade. E ele diz, né, os gestaltistas dizem que produtos semelhantes tendem a ficar perto um do outro. Opa, nós somos iguais, vamos ficar perto um do outro, tá? Porque, pessoal, olha aqui, Gestalt trata-se de forma, tá? É um termo alemão que no português nós não conseguimos traduzir de forma perfeita, tá? Nós não conseguimos expressar a complexibilidade do termo, mas aproxima-se de forma, tá? Alguma coisa que indica a boa forma, a aparência, tá bom? Então nós mantemos o falar alemão, porque nós não conseguimos traduzir com perfeição, mas ficamos com essa informação, forma. Então a Gestalt sempre trata de forma, de como somos e tudo mais. Então ele diz, pessoas ou elementos semelhantes tendem a ficar juntos. E um outro aqui, similaridade, a proximidade. E ela diz, não necessariamente somos iguais, mas estamos próximos. Então vamos ficar juntos, porque estamos próximos, né? E uma outra instância que ela coloca que se chama finalidade. Essa aqui, pessoal, é a mais linda de todos. Quem já ouviu falar de alma gêmea? O que os gestaltes dizem? Meu Deus, você é assim e eu sou assado, mas nós nos completamos, então vamos ficar juntos. Olha aqui. Dois objetos que não são iguais, tá vendo? Mas se completam. Então eles ficam juntos. É o princípio da finalidade decretada, né, e exposta dos gestaltistas. Tá bom, pessoal? Eles falam essas coisas aí. Vamos para a última. Pessoal, vem comigo. A última, pessoal, que nós vamos falar é a psicanálise. Psicanálise. Tá certo, pessoal? A psicanálise, ela foi criada por um maluco, tá bom? Que nasceu em 1856 e morreu em 1939, tá bom? O nome do cara é Freud. Tá bom? Olha aqui. Sigmund Freud, não é mesmo, pessoal? Freud. Nós conhecemos esse cara. Pessoal, é incontável, né? A gente não consegue encontrar um adjetivo que descreva a contribuição desse cara para nós hoje. Não só para a psicologia, tá bom? Mas para a vida inteira, né? Até hoje a gente escuta expressões assim, alguém está conversando de alguma coisa e aí então um tema muito interessante entra no diálogo e alguém fala assim, Freud explica isso,
Freud explica aquilo. Às vezes ele não tem nada a ver, ele nunca comentou sobre esse assunto, mas é porque o cara falou sobre tanta coisa, ele explicou sobre tanta coisa, o cara criou teorias tão brilhantes que as pessoas, né, usam esse jargão aí, né? Freud nasceu na Morávia, tá certo? Ele foi o irmão mais velho de um total de 8 irmãos, filho dos seus pais, né? E acontece que ele formou-se em medicina, então ele especializou-se em medicina neuronal, tá bom? E depois ele casou com uma mulher lá, e acontece que em um determinado momento da vida dele, ele estava trabalhando em um hospital em Viena, era o Hospital Geral de Viena, e ele tinha alguns pacientes que tinham dificuldades em se tratar, né? Então ele usava os recursos da época, que era massoterapia, eletroterapia, hidroterapia, e não tinham resultados muito satisfatórios. Então ele resolveu apelar para a hipnose, e ele teve alguns resultados legais por algum tempo, mas não satisfatórios, né? Os sintomas voltavam, então ele foi e criou a psicanálise, tá bom? O cara criou essa terapia psicanalítica, tá bom? E pensa bem, pessoal, olha o contexto que nós falamos no início do vídeo. As pessoas estavam agarradas ao patamar, ao título de ciência que a psicologia recebeu. Sabe o que Freud fez? É como se a gente pegasse o nosso título, o nosso diploma e jogasse fora. Freud fez isso. Falou assim, eu não vou tratar de assuntos vistos, de assuntos sólidos. Eu não preciso disso, porque eu estou usando esses tratamentos, né, de coisas sólidas ali, cientificamente testadas, e meus pacientes não estão sendo curados. Freud, pessoal, em um contexto científico, né, puramente científico, ele resolveu tratar da interioridade humana. Foi o primeiro maluco a fazer isso. Falou assim, não, eu não vou tratar mais do consciente, nem mesmo do comportamento. Eu vou falar agora do inconsciente. Psicopata, né? Psicopata, cara maluco, ninguém faz isso. Então ele falou assim, aí o pessoal falou, Freud, como que você vai tratar do consciente de alguém, irmão? Falou, pessoal, eu consigo fazer isso. E ele usou um nome que denomina-se signos linguísticos. Ele falou assim, linguísticos, né? Signos linguísticos. Ele falou assim, eu consigo perceber e trabalhar e estudar o inconsciente humano através daquilo que eles falam, mas não daquilo que eles falam conscientemente, daquilo que é dito no não dito. Sabe, pessoal? Também não sei não, mas ele falou isso. Ele falou, começou a analisar os sonhos das pessoas, seus desejos, aquilo que de vez em quando escapava ali, sem que ele quisesse dizer, mas estava lá escrito ou dito. Ele começou a analisar essas coisas, né? Então, em 1900, ele publicou um livro dele que é chamado Interpretação dos Sonhos, um livro que ele publicou. E para muitos psicólogos é um marco da psicanálise, que foi o primeiro momento que o termo foi usado e trabalhado, pesquisado por um psicólogo, né? Por um médico, né? No caso aqui. E acontece que nós temos hoje contribuições fantásticas dentro da psicanálise, não é mesmo? Que nos diz a respeito do inconsciente humano, né? Nós trabalhamos isso aí nela. E Freud vem nos contar algumas instâncias do inconsciente. Primeira coisa que ele fala é do inconsciente, né? Tá escrito aqui. Vou colocar aqui, ó. Nossa, o pincel tá muito ruim. Inconsciente, aonde ele fala que é uma porção do nosso cérebro não acessível. Nós temos informações guardadas, informações que nos foram trazidas por causa de sentimentos, de relacionamentos que ficaram escondidas em algum lugar da nossa cabeça. Tá bom? E ele fala também do pré-consciente. Espero que eu não esteja escrevendo essas palavras erradas, viu, pessoal? Do pré-consciente, que é um lugar do nosso cérebro em que o nosso consciente tem até algum acesso, né? Quando nós precisamos dessa informação, nós conseguimos pegar, está acessível, tem informações guardadas no pré-consciente, tá? E nós temos o consciente, que são os elementos visíveis do nosso cérebro, né? São as informações que nós guardamos e acessamos quando precisamos. E isso aqui desenvolveu, de alguma forma, a criar outras instâncias. A primeira delas é o id. Freud falou, o id, pessoal, é os nossos instintos mais primitivos, aquilo que nós desejamos quando pequeno, nossas necessidades básicas e fundamentais. É controlado pelo id. Ele falou assim, o id é aquilo que nos movimenta, que nos faz querer comer, andar, nos relacionar, né? São os instintos de sexo, de fome, de sono, né? De lazer e tudo mais.
Não sei se lazer é básico, né? Talvez não seja. Enfim, os instintos básicos. E depois do id vem o ego. O ego, pessoal, é o cara que quer resolver as coisas, né? É como se fosse o instinto dentro de nós que fala assim, ah, tudo bem, eu estou com fome, então eu vou me levantar e vou comer um pouco, tá bom? Vou comer um pouco ali, de forma que eu consiga resolver a minha fome, consiga tratar a minha fome, né? Esse é o ego, tá bom? E tem também o superego. O superego, pessoal, está relacionado à politicagem, à moral, né? À culpa, muitas vezes. É como se o id falasse assim, estou com fome. Aí o ego vem e fala assim, tudo bem, eu vou sentar e comer. E o superego come demais. O superego come muito, aí você fica depois com mal-estar, você fala, nossa, estou tão arrependido, eu comi muito. Né? Eu me entreguei de forma descontrolada ao meu id, aos meus desejos. Né? Eu não consegui trabalhar muito o meu ego, que modularia os meus desejos fundamentais. Conseguiram entender? Alguma coisa desse tipo. Freud desenvolve isso tudo aqui, pessoal, dentro de uma análise do inconsciente, dentro daquilo que nós não conseguimos ver, né, e sentir. Tem algumas pessoas até que chamam a ciência de Freud de anti-ciência, porque não é uma ciência, não trata de assuntos científicos, né, mas fala do inconsciente. Porção intocável pelos seres humanos, não é mesmo? Esse cara foi brilhante, pessoal. Galera, o vídeo eu acredito que ficou um pouco longo aí, peço perdão por isso, mas é porque realmente tinha muito o que se falar. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, deixa os seus comentários, vou ficar feliz de saber todos eles e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais, valeu!